História de espírito pode contar? Pode, a gente gosta. Eu já vi um irmão incorporando um espírito que de tanto ódio, de tanta raiva, ele tomou a forma animal e ele dava saltos assim. O espiritismo não acha nada sobrenatural, nada está acima da natureza, né? Mas só por força de expressão, movimentos sobrenaturais de impulsos altíssimos, uma coisa louca. E esse espírito, ele estava como se fosse preso numa jaula magnética, assim, na sala de paz. Você, espírita, já saiu do armário? Você sabe como é que um espírita sai do armário? Não. É quando ele se assume e se aceita espírita. A gente tem muito medo da intolerância religiosa, do preconceito. Às vezes você tem medo de cair numa fogueirinha, tomar uma pedradinha, né? Dizer que você é filho do capeta, do capiroto, do satanás, né? Então você fica meio receoso. E eu me assumi espírita, me descobri espírita aos 18 anos. 18 anos. Depois, no episódio sobre mediunidade, a gente pode falar sobre isso. Mas, enfim, fui visitar a casa espírita e fiquei, me tornei trabalhador, a mediunidade aflorou de forma assim absurda, já comecei a trabalhar como médium na Seara João Batista, que fica no Jardim Botânico, ali tudo começou. Esse portal de outra dimensão que eu atravessei, tô preso nele até hoje, tô aí no espiritismo, né? Mas foi isso, cara, aí eu fiz primeira comunhão e a religião católica que hoje gera tantos frutos bonitos, né? No passado a gente tem umas historinhas aí que a gente não gosta muito não, mas atualmente a gente vê como progrediram e fazem um trabalho belíssimo, é uma instituição humanitária belíssima. Eu sou fã, eu amo de paixão esse Papa fofo, dá vontade de apertar e dar uns beijos nele, Papa Francisco. Mesmo ele sendo argentino. É o único argentino que eu amo. Vou ser cancelado. Então, o que acontece? Ele que fala muito contra o preconceito, ele traz humanidade, né? Então eu sou um grande admirador da Igreja Católica, mas eu precisava buscar essa coisa da reencarnação, essa coisa da mediunidade, essa conexão direta, a questão das psicografias, das psicofonias. Então eu precisei migrar pro espiritismo, não é? Inclusive mandar um beijo, que eu tenho católicos que eu amo muito na minha vida, minha avó Norma, um beijo para minha avó Norma, para meu irmão Leonardo, que são ótimos exemplos de católicos, né? E um abraço fraterno pro Ivan Meleiro. Ele é seguidor nosso lá da Argentina. Ele acompanha bastante, então... Além o segundo argentino que a gente gosta. Ivan, estamos contigo, hein? Você falou nessa chegada no centro espírita, você foi descobrindo a mediunidade e já trabalhando. Sim. Tanto para aquele que já é frequentador da casa espírita ou para aquele que não compreende bem como funciona, né? O que seria esse trabalho na casa espírita? Assim, você ficou enchendo copinho d'água, dando passe, já foi ali receber espírito como médium, colocaram você para limpar o salão. Denúncia, atenção, denúncia, todas as câmeras, denúncia. O Éder não vale nada. O episódio é tabus no movimento espírita. Ele acaba de colocar sobre a mesa o primeiro tabu. Como é que eu já cheguei trabalhando? Éder, que tabu, cara. Eu já cheguei trabalhando. Eu não precisei passar por 500 mil anos de curso para virar um trabalhador. Essa casa, na verdade, eu confesso a vocês que era uma casa espiritualista, porque ela ainda tinha alguns traços de outras crenças religiosas, né? A Seara Espírita João Batista, ela flertava um pouquinho. Eu lembro que eu adorava, inclusive. Eu adorava o cheirinho do defumador, sabe? Uma vez por mês passava o defumadorzinho e tal. Então tinha algumas características assim. A reunião mediúnica lá é aquela reunião lá da época do Chico. Ao vivo e aberta para quem quisesse assistir. Pro público mesmo. Hoje não é mais. Hoje a Seara não trabalha mais assim, não. Mas a mesa mediúnica ficava lá no meio do salão. A galera que tava de boa tomava o passe e ia embora. Se o bicho estivesse pegando na tua vida, você era destinado pra mesa. E aí o bicho pega na mesa, né? Mesmo o público já ia pra mesa também. Na época. Tá. Sim. Ia pra mesa, você colocava a mão na pontinha da mesa. E os médios que estavam na mesa puxavam o que estava acontecendo na sua vida. Certo. E eu vi revelações assim, absurdas, assustadoras, né? Então traz um traço, assim, uma herança, é como se fosse uma migração ali, não chega a ser esse formato nosso de doutrina espírita, de federação espírita, não. Talvez eu imagino que era necessário para a época, primeiro para despertar a atenção do público, para entender, mas que hoje já tem que ter também a parte da instrução, né? Eu acredito, né? Eu guardo com muito carinho, mas a minha passagem por lá durou 2 anos,
dos 18 aos 20, talvez. Poxa, hoje eu tô com 40, né? Então, eu tô falando de 22 anos atrás, sabe? Muitos anos, décadas que eu não vou à Seara. Mas foi minha porta de entrada, Sim, sabe? sim. Eles gostam de caso de espírito? Pode contar? É o que mais gosta aqui. Gosta? Então eu vou fazer esse sacrifício. Aquelas que deixam até o espírita com medo. Então, o que acontecia? A dona Neuza, que era a dirigente da reunião mediúnica, tinha um copo d'água assim em cima da mesa, sabe? E aí a pessoa o visitante, né, que era direcionado para a mesa, ele estava passando por um processo grave e obsessivo. E a gente resolvia a obsessão espiritual ali, na mesa mediúnica. E eu já na mesa, incorporando o espírito e por vezes doutrinando os espíritos. Quantos livros você já tinha estudado? Nada. Falou, Tiago, você vai começar a trabalhar agora. Esse é o primeiro tabu quebrado. Você vai começar a trabalhar agora. Você vai estudando e trabalhando. Porque é necessário o trabalho. E foi interessante, porque talvez, se ela me falasse que eu ia demorar 5 anos estudando, eu não sei se eu ia ter perseverança para chegar até o momento de desenvolver a mediunidade, sabe? Inclusive, esse tabu, eu vejo, a gente está perdendo trabalhadores importantes na seara mediúnica por conta, talvez, de uma burocracia gigante. A gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter seriedade, a gente tem que ter estudo, a gente não pode ser aventureiro, curioso. Mas existem casos, vamos falar de tabu, de mediunidades super ostensivas, que você vai falar, não, ó, você vai passar 5 anos estudando mediunidade, aí depois de 5 anos você faz um curso de passe. O que essa pessoa faz com a mediunidade ostensiva, incorporando, dando psicofonia, psicografando esse tempo todo, Éder? Isso porque até porque o olhar é do médium ser um instrumento para levar consolo, luz para os outros, mas ele também precisa de colo, né? Nossa, e lá eu recebi o colo, sabe? Mas voltando pro corte da mesa mediúnica, tinha um copo d'água e Dona Nilza olhava o copo d'água e via tudo. E tinham casos assim, por exemplo, a pessoa botava a mão na pontinha da mesa, éramos 12 médiuns na mesa, né? Um beijo para a Seara João Batista. Quantos corações são consolados e aliviados no trabalho de vocês? Muito grato a vocês. Eu tô aqui hoje no Recomeçar Podcast Espírita por causa de vocês, foi aí que eu comecei, né? Então, ficava o copo e ela ficava. via no. É porque tinha sonso. Sabe o que é sonso? Eu não sei o que tá acontecendo, não. Um monte de espírito batendo na mesa. Pode bater na mesa? Eu vou destruir, eu vou acabar com a vida dele, eu vou. Nossa, o que tá acontecendo? Não sei por quê. E às vezes a dona Nilza, poxa, amigo, o tipo de vida que você tá levando não tá bacana. Você tem que rever aqueles hábitos e tal. E aí já havia algumas coisas assim, tipo, não sei o que a senhora tá falando, não. Ela falava assim, você quer que eu fale aqui agora? Aí a pessoa fazia assim, pode falar. Ah, meu amigo. Dona Neuza olhava pro copo e falava, olha, aquele lugar que você tá indo, frequentando, fazendo aquelas coisas assim, assim, assim. Então, amigo, aí você tá levando eles tudo pra sua casa, tá tudo contigo. Você escolhe as companhias espirituais com os atos que você pratica, as coisas que você gosta, enfim. E eu vi casos assim, constrangedores, /engraçados, porque a pessoa se recusava a aceitar essa realidade espiritual, né? E eu vi casos ali incríveis, inclusive de curas extraordinárias. A gente sabe que não é a casa espírita que cura, quem te cura é a tua fé, o teu merecimento e a tua necessidade. Porque às vezes você não pode ser curado agora, porque você tem que curar a alma, né? Às vezes você tem que passar por esse período de perturbação para depois vir a cura do corpo físico. Mas o objetivo é a cura da alma. Então, às vezes, você precisa sofrer mais um cadinho, porque é aprendizado, até que você obtenha a cura. Eu vi ali curas belíssimas, né? Então, foi assim, cara. Assim que eu cheguei, eu fui para passar numa corrente de oração, mas eu fiquei agarrado na corrente, Éder. Olha. Fiquei e me descobri médium, sabe? Do nada. Ouvindo o relato de músicos espíritas que começaram bem lá atrás, antes, né, do ano 2000, 2000 e pouco, que acredito que é onde você inicia como a tarefa, mas a parte 2009, 2010. A parte musical, né? Mas aí eles também romperam isso, né, de música na casa espírita. Então muitas eram fechadas, tá? Hoje a gente já vê até com naturalidade e até sente falta quando não tem. O stand-up espírita, ele tá rompendo essa barreira? Já rompeu? Ou você acha que tem tido uma aceitação boa? Ou tem algo similar com a entrada da música dentro do centro espírita com esse outro linguajar, né? Cara, depois que a gente desenvolveu a mediunidade, eu não tive mais medo. Antes eu achava que não ia dar certo, eu era muito pessimista. E o amigo espiritual falava, ô homem de pouca fé, confia, vai lá. E esse foi um processo que aconteceu na época da música. Ele falava assim, você vai chegar na casa espírita,
quando você começar a fazer o seu som, o pessoal vai estar de braço cruzado e cara fechada. Daqui a pouco, quando você olhar, eles vão estar sorrindo e cantando junto. E, cara, ele me chamou de homem de pouca fé. E realmente é o que aconteceu. Você tá numa palestra espírita e vê todo mundo cantando e batendo palma e alegre, acordado, também é um tabu, né? Se manter acordado às vezes na palestra espírita. E aconteceu. E quando ele trouxe o projeto do stand-up, ele trouxe em 2019. Ele falou, Thiago, vamos trazer o humor, a comédia, para o movimento espírita em forma de stand-up comedy. E eu falei, eu não sou humorista. Aí ele falou, Thiago, observe que alguns gracejos que você vai passar fazendo as palestras, as pessoas vão gostar e vão sorrir. E realmente comecei a fazer uns testes, sabe? Em 2019, antes da pandemia, eu não sei como é o movimento espírita aqui da região, mas no Rio de Janeiro não é normal você juntar 400 pessoas para assistir um evento de arte espírita. Às vezes você tem até dificuldade na venda de ingresso. Até quando o ingresso é gratuito ou 1 quilo de alimento, você não consegue juntar muita gente. E ele falou, Thiago, cuidado com a vaidade, porque vai ser sucesso de público. E não é porque você é o bonzão, é porque é um projeto que dá certo. Ele explicou para mim, Leopoldo Machado me esclareceu que existe uma demanda reprimida. Eu até brinco disso no show, eu digo, o espírita é alegre, ele é alegre para dentro, né? É uma alegria discreta, né? Então, ele falou, então nessa demanda reprimida o pessoal quer rir. Você vai perceber que vai ser um sucesso de público acima do que você costuma ver. Você não vê ingressos esgotados ingressos para o encontro de corais, você não vê. Sim. E esgotou o ingresso muito rápido para uma peça de teatro, você não vê. Cara, a gente colocou stand-up comedy, 350 ingressos vendidos com 15 dias de antecedência esgotado. Eu falei, cara, era a minha estreia. Eu podia subir e ser um fracasso. Ninguém ri, já pensou? Vendeu muito rápido. Não, pelo menos os seus familiares, você falou, ó, puxa uma risada aí, né? Não, tem que ser, nem que seja na falsidade. Mas o que aconteceu, cara? Foi um processo de Deu treino. certo, o pessoal gostou. Não deu certo. Não? Não deu certo. Calma, vou explicar. Foi um processo de treinamento, sabe, cara? Vamos romper esse tabu, mas foi um tabu muito bem planejado. O show era dia 14 de março. Dia 13 veio o lockdown. Os ingressos não devolvemos dinheiro para uma alma. Ninguém quis pegar o dinheiro de volta, porque ele foi destinado para casa transitória, que era um trabalho com irmãos em situação de rua, que é muito centro espírita, da casa de Frei Fabiano, no Meier, Rio de Janeiro. Então foi destinada toda a verba para lá e o stand-up não estreou. O stand-up não estreou e eu consegui desenvolver durante toda a pandemia, primeiro online, depois quando voltou presencial, e eu fui testando com mais convicção esse bom humor nas palestras e o pessoal ria muito. É lógico que o objetivo da palestra não é fazer rir, não é brincadeira, palhaçada, mas você leva o conhecimento sério, o propósito daquela palestra, daquele tema, mas você rindo fica mais suave. Você está cansado do trabalho, tá de noite, cara, fica mais agradável, né? E muita gente vai para o centro espírita chorar, né? Porque está passando por uma prova difícil, uma expiação complicada, então rindo o fardo fica mais leve. E aí eu ganhei segurança. A gente reescreveu o show, né? Eu psicografei um show novo. De vez em quando vinha uma tirada, uma piada, uma coisa, a gente escrevia ali. E a gente montou um show novo que hoje está muito mais legal do que seria de 2019. E deixa eu te perguntar, você teve alguma preocupação ou precaução? Porque assim, ó, eu na minha vida do cotidiano, eu sou bem humorado, mas às vezes eu perco a linha. E eu faço muita piada que não é o ideal, né? Com tons que não condiz com isso. Eu sou igual a você. E aí você teve essa preocupação de não deixar, talvez, vir uma piada que... Não arriscar, se perder. Não arriscar, né? Então, Éder, na verdade, quando o pessoal me vê no palco, o stand-up comedy é o seguinte, parece que eu tô ali falando um monte de bobagem na minha cabeça. Mas é mentira, é um texto feito. Não é improviso. Não, é 1h20, 1h30 de show, não tem improviso. A espiritualidade falou, não pode ter improviso. Por quê? Eu tenho limitações morais. Naturalmente, não sei se você é uma flor do campo, você que está assistindo a gente, se você veio de outro planeta, um espírito muito iluminado, não é meu caso. A nossa audiência é só espírito puro, viu? Só espírito puro. Só espírito puro, a audiência. Então, puramente imperfeito. Então, é normal que a gente dê brechas. Eu não posso subir num palco e arriscar essas brechas. Então, não é nada da minha cabeça. Existe todo um texto, 1h20, 1h30 de show. Esse texto é pré-estabelecido, pré-preparado, analisado.
sempre com fundo moral. Tem hora que você vai rir, daqui a pouco já vem aquela reflexão, aquele puxãozinho de orelha, mas é tudo muito bem planejado. Maravilhosa a sua pergunta. Tem alguém do teu lado soprando bem a pergunta. Porque é isso, cara, tem essa preocupação. Mas, Éder, hoje é sucesso. Legal. A gente esgota os ingressos. Tem locais que a gente faz 2 sessões porque o ingresso esgotou muito rápido e daí tem que abrir a segunda sessão. E aí você fala, então dá certo. Então dá certo. Por quê? A família espírita vai lá numa coisa gostosa, reunir, sai de lá, poxa, rindo pra caramba, foi divertido, foi uma diversão saudável, mas eu tenho uma fofoca pra te contar. A gente gosta. Será que tem um tabu pra quebrar? Será que em qualquer lugar que eu chego vai dar certo o stand-up? Então, por exemplo, São Paulo tem dificuldade para me convidar para fazer stand-up. A gente roda diversos estados, diversas cidades, mas São Paulo fofoca, hein? Teve uma casa espírita que fez contato, né, através de jovens. A gente quer trazer para cá o evento, como é que funciona? Daqui a pouco, Thiago, então a gente vai ter que liberar a data, a gente vai ter que cancelar. E eu falei, fala para mim o que aconteceu. Então, Thiago, a direção da casa acha inadequado, eles acham que é errado fazer humor, que é errado fazer comédia, e eles têm medo. Perguntaram se você fala palavrão. Então, quer dizer, existe um preconceito, né? Mas o que é bacana, a galera que vai, poxa, curte, fica apaixonado pela proposta. Desde os dirigentes espíritas mais conservadores, todas as gerações. Se você quiser acompanhar, visita o Instagram, @Thiago Brito Espiritismo, você vai ver vídeo lá, inclusive com os bastidores pós-show. Você vai ver gente de todas as idades e eu recebo feedback assim, Thiago, eu vim com receio e realmente o que eu vi foi espiritismo. Isso que eu ia te perguntar, teve alguém que já admitiu que foi só mais para fiscalizar e se surpreendeu positivamente? Sim, teve um dirigente da federativa lá do Rio de Janeiro, do SERJ, né, eu fico feliz, o Sérgio hoje já reposta a divulgação do stand-up nos stories. Ainda não tem coragem da gente fazer um stand-up no salão do Sérgio, hein? Mas já estão super apoiando, de vez em quando repostam, eu fico muito feliz. Que legal. E o que acontece, Éder? A gente está arrecadando grana para ajudar a obra social. Então, já aconteceram 2 vezes de 2 cidades pedirem para... muito empolgados, querendo a apresentação e logo em seguida pedindo para cancelar. Eu não vou expor aqui as cidades, nem, né, o estado, nem a cidade. Mas com essa frustração, tipo, poxa, Thiago, a gente queria muito, mas os dirigentes, os coordenadores acharam inadequado e tal. Falei, relaxa, bebê. Quando a gente estiver numa cidade aí perto, você vai lá assistir, né? E entendendo e respeitando, Éder, o tempo de cada um. Porque esses irmãos que hoje, esses 2 casos, foram só 2 casos, que rejeitaram, são irmãos que abriram caminho para um trabalho bonito que acontece lá. E eles dão o melhor que eles podem. Eles tiveram coragem de desenvolver trabalhos importantes. Desbravaram um terreno, um solo. Eles estão plantando sementes do evangelho, mas do jeitinho deles. Eles não são obrigados a gostar ou ter coragem de arriscar um doido do Rio de Janeiro que vai vir aqui fazer graça, né? Sim. Então, a gente super compreende, mas a gente percebe, Éder, que está chegando a hora de mudanças. Que mudanças? Não é tirar uma forma e colocar outra. Não, mas delas coexistirem, né? Você lembra do telejornal apresentado pelo Cid Moreira e Sérgio Chapelin? Né? Hoje você vê telejornal, o camarada está em pé, já não usa mais gravata às vezes, não é isso? Sim. Então, você vê que as linguagens elas vão se adaptando aos novos tempos. E vai ter uma hora que vai ser natural. Aí você vê, Divaldo é super piadista fazendo as palestras dele. Chico não dispensava uma piada. Quer dizer, a gente vai naturalizando aos pouquinhos, né? Mas a aceitação, Éder, está sendo muito maior do que eu esperava. Essa questão do movimento espírita, né? O que você poderia falar sobre... o que é movimento espírita e espiritismo, né? Tem alguma diferença já na prática, você que está aí conhecendo tantas casas, né? Éder, legal a sua pergunta. Sabe por quê, cara? Pensa comigo, Éder. Você chegou lá na sua casa espírita. Conta pra mim, Éder. Você foi através da dor ou através do amor? Sinceramente, eu fui para estudar. Foi na curiosidade, na busca do conhecimento? Eu tava lendo... Não vou tomar muito tempo aqui. Não. Eu quero te ouvir, cara. A gente tá batendo um papo. Eu tava lendo os livros do André Luiz, e aí eu li o Nosso Lar, li Os Mensageiros, e minha mãe já frequentava essa casa. E esses livros eram dela. E aí
eu começava a fazer pergunta pra ela, ela fala assim, olha, dessas perguntas que você tá me fazendo eu não sei responder não. Vai lá num curso, lá tem curso e você pergunta. Eu, não Boa. quero ir pro curso. Aí eu fazia a pergunta do que eu li no livro, ela, olha, Éder, eu não sei explicar, vai no curso lá, mas segue lendo o livro. Aí eu li o Nosso Lar, Os Mensageiros, e aí acho que o outro é Missionários da Luz, se eu não me engano, a sequência. E ela tinha esses 2 primeiros, mas não tinha os terceiros. E como eu fiquei apaixonado pelas obras de André Luiz, eu queria ler na ordem. Aí ela falou, vai lá e compra o livro, que lá tem a biblioteca no centro que eu frequento. Aí eu fui, tinha o livro, eu comprei e vi a plaquinha que estava aberta a inscrição pro curso. Eu falei, acho que eu vou fazer isso aí. Maneiro. Então foi através do estudo, mas eu vi que foi uma preparação, né? Na verdade, o pessoal tava pescando o Éder para fazer os negócios dos trabalhos que ele faz aqui, entendeu? Então foi tudo, a espiritualidade planejou tudo. Achou um meio, né? Pra você ver, geralmente as pessoas que chegam através da dor, elas acham que elas estão chegando num bálsamo, num oásis ali no meio do deserto. Mas elas pensam que ali todo mundo é santo, anjo e, né, todo mundo perfeito. Não é isso que elas pensam? Mas não. O espiritismo, ele é maravilhoso. Para mim, o espiritismo é perfeito. Eu acho incrível. Mas o movimento espírita não. O movimento espírita não é perfeito. O movimento espírita vai ter preconceito. Isso da corte. Emerson, já vai anotar, Emerson. O movimento espírita é preconceituoso. Por quê? Porque somos pessoas imperfeitas. O espiritismo não é preconceituoso. A doutrina dos espíritos não é preconceituosa. A doutrina dos espíritos é só amor. É luz, veio de gente elevada. Mas a gente aqui que faz o movimento espírita, a gente é preconceituoso, sabe? Éder, talvez você com essas tatuagens maneiras que você tem, tenha resistência para você chegar numa tribuna espírita. Agora não, o Éder do podcast, é mais fácil. Mas você não vê muitos palestrantes tatuados, com dreadlock, com turbante, transexuais. Não é isso? Então, existem preconceitos no movimento espírita. Porque somos imperfeitos, somos ainda preconceituosos. E numa sociedade preconceituosa, o movimento espírita não é um alecrim dourado que nasceu sem ser plantado. O movimento espírita, ele está dentro dessa sociedade. Não se frustre você. Eu sei, na pandemia você se frustrou. Nessa polarização política você se frustrou. Não, a gente precisa amar esses irmãos nas diferenças. A gente tem essas dificuldades, Éder. Eu acho interessante você falar isso, porque às vezes a gente guarda uma ideia até, vamos dizer, infantil, juvenil, né? Assim, de que, não, lá vão me acolher tão maravilhosamente bem, porque são tudo espírito evoluído. E quando a gente vai desarmado, pensando dessa forma, invigilante, aí a gente se frustra, porque a gente vê que aquele que nos ensinou tantas coisas boas nos livros da doutrina, quando acaba aquele ensino, né, que a gente sai do modo espírita ali, e aí a gente dá uma resposta atravessada, ouve uma resposta atravessada. Faz uma postagem esquisita. Aí fala assim, mas eles não estão me entendendo, eu não estou sendo compreendido. Aí muitos podem cometer o equívoco, a gente ouve dizer, que as pessoas se afastaram por conta disso. Por causa do comportamento de A ou B. Então assim, também é um pelo que eu compreendi o que você está dizendo, também é um equívoco. A partir do momento que a gente se aproxima sabendo que somos todos imperfeitos, haja visto o mundo que nós habitamos, de provas e expiações, eu tenho que saber que eu vou ferir e também vou ser ferido. Né? Então, se o momento que eu firo eu persisto, por que quando eu sou ferido, eu também não dou continuidade, deixando a minha vez de perdoar e exercitar o amor, né? Porque senão a gente cai nos dois extremos. Eu vou para o lugar onde é maravilhoso, não aceitar o que eu queria, ou tive uma contrariedade, agora eu vou voltar então a virar ateu, ou vou ser só espírita à distância. Porque assim, na verdade o espiritismo ele não mora dentro das paredes da casa espírita, né? O espiritismo ele não está preso ali dentro, não. Você pode ser espírita sem frequentar um centro espírita, inclusive. Mas eu acredito que esse convívio, essa troca em sociedade, o centro espírita ele é uma oficina de sentimentos, né? Então ali você vai conviver com pessoas que pensam de você, diferente de você na política, que pensam diferente de você, visão de mundo, né? E a gente tem que aprender a se amar, né? Nas diferenças. Né? Porque amar só quem é igual a você é narcisismo, o nome disso, né? Então, pessoal, movimento espírita é uma coisa, espiritismo é outra. Espiritismo, lindo, maravilhoso. O movimento espírita, nem tanto. A gente vai ver as imperfeições. Mas, por exemplo, o movimento espírita, ele me proporciona conhecer lugares e pessoas incríveis. Eu tive um presente. Hoje, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já fui recebido no carro com pizza e café, para começar.
Pizza e café. Terezinha, um beijo, minha querida. Eu chego aqui, eu não vou falar, mas aqui nos bastidores tem coisas aqui incríveis e extraordinárias. Então, foi um presente estar aqui, né? Então, o movimento espírita, ele tem essa humanidade das imperfeições das pessoas e desses presentes lindos que o Papai do Céu manda pra gente. Aí é só você ficar mais do que um dia aqui pra você ver que Ah, bem lembrado. É para isso. você ver as dificuldades, pra você ver que a gente não é tão bonzinho, né? Não, às vezes a gente é bom para visitar rapidinho. Isso, Né? Na isso. convivência a gente vai vendo as imperfeições. Você tinha já essa ideia de divulgar a doutrina espírita com tipos de linguagem diferente? Foi vindo como uma orientação até da espiritualidade e o que você tem aprendido com essa forma diferente de comunicar sem perder o conteúdo, como você disse? Éder, eu vou sair daqui picotado, mas porque é corte. Sabe por quê, cara? Quando a gente coloca aqui que o movimento espírita é uma coisa e o espiritismo é outra, o espiritismo é maravilhoso, o movimento espírita tem falhas, aí eu percebi o seguinte: o movimento espírita não está falando com todo mundo. A doutrina espírita é para todos. O movimento espírita parece que não. Parece que ele só quer falar. Como é que eu posso te explicar? Sendo muito franco com vocês. Se eu for numa casa espírita que não tem música, por mim tudo bem. Se eu for numa casa espírita que a pessoa fala difícil, por mim tudo bem. Eu tenho escolaridade para entender linguagens mais rebuscadas. Mas e o outro? Você que está assistindo a gente, você já teve dificuldade para levar um filho na casa espírita, um sobrinho, um jovem? Você levou, ele não quis ficar? Ele achou chato? Ele não se identificou com o ambiente? Ele achou a reunião cansativa? Você conhece alguém que já entrou numa reunião espírita? Pede pro pessoal, posso perguntar? Emerson, eu vou te dar um trabalho. Você, coloca aí no chat. Você já foi a um centro espírita para assistir a palestra e saiu sem entender direito? Ou não entendeu nada, ou entendeu quase nada? Coloca para mim se isso já aconteceu. Se já aconteceu contigo, coloca sim, pra gente ver se é coisa da minha cabeça. Então, se eu tenho dificuldade de entendimento numa reunião, se eu tenho dificuldade de me identificar com aquela reunião, é porque eu não estou falando com todo mundo. Eu não posso fazer um movimento espírita para mim, Éder. Se eu for num local, fizerem um estudo mais rebuscado, ministrarem um passe, eu vou sair dali satisfeito. Mas eu sei que para alguns irmãos precisam de um atrativo, eles necessitam de sabe de quê, cara? É porque eu sou um espírito tão doente, que o que você colocar ali para mim eu vou querer. Mas eu sei que para algumas pessoas vai precisar de uma música mais bacana, de um ambiente mais agradável, de uma linguagem mais divertida. Mas há quem vai dizer assim, tô fazendo um contraponto, mas para isso já tem os cursos da casa. Não precisa. Como é que você se interessa até o curso? Como é que você chega até o curso? Né? Tem um tabu no movimento espírita. Palestra espírita chata e formal. Cara, é a tua primeira vez ali, bicho. Cara, como é que eu vou partir para um curso se eu já não curti da palestra? Então, a gente precisa pensar o seguinte: como é que eu vou falar com esse público? Eu sei que o espiritismo não está no mercado da fé. O nosso objetivo não é grana. Nosso objetivo não é juntar fiéis, nosso objetivo não é o proselitismo. A gente não vende a ideia de que a salvação está no espiritismo, não é isso. Mas, vamos trabalhar com Jesus e com Kardec. Cara, como eu posso fazer isso da melhor forma? Será que eu preciso melhorar a minha forma de me expressar? Será que dirigentes espíritas, pelo amor de Deus, será que eu preciso diversificar a minha escala espírita para não ficar sempre a mesma coisa? Será que eu posso trazer gente nova, gente diferente? Será que jovem pode dar palestra? Acho que não, né? Será que eu posso trazer gente de outras casas espíritas? Será que eu posso fazer uma mistura gostosa? Será que eu posso levar arte para a reunião pública? Não, a reunião é uma palestra. E se aquela palestra for em forma de teatro? E se tiver música? Então eu penso assim: espiritismo para todos. Jesus é de todo mundo. Jesus para todos, sabe, Éder? E, cara, eu fiquei apaixonado quando te vi. Calma, nessa encarnação eu tô hétero, mas eu fiquei apaixonado pelo Éder, pelo trabalho do Éder, sabe? Éder, eu fiquei apaixonado porque você traz aqui irmãos maravilhosos e faz um bate-papo tão leve, tão gostoso. Quem sabe um dia a gente vai ter reunião espírita em forma de podcast. O público ali e tendo um bate-bola, palestrante e dirigente da reunião, né? Então eu fiquei apaixonado, meu olho brilhou e me identifiquei muito porque eu não sei se consciente ou inconscientemente você trouxe isso.
Você trouxe luz. A gente no Evangelho, a gente vai ter uma passagem que vai dizer o seguinte: não colocai a candeia sob o alqueire. Ou seja, numa tradução para o dia de hoje, para o português que a gente entende, não coloca a luz, a lâmpada, embaixo da mesa. É para iluminar, sabe? Então, às vezes, inconscientemente, a gente está escondendo o espiritismo, a gente está escondendo o conhecimento que é o Cristo, que é o amor, que é o perdão, que é a reencarnação, enfim. A gente esconde numa linguagem para poucos. Agora, deixa eu te perguntar nessa questão do aplauso, de sair um pouco desse recolhimento. Você acha que tem algum caso específico em que merece um pouco mais de cautela? Eu te pergunto mais numa sessão de desobsessão. Porque, às vezes, quando é reunião de desobsessão, eles têm uma cautela maior para não bater palma no final da palestra ou da fala. A gente já leu em obras espíritas que o campo espiritual é como se fosse uma UTI, né? No campo espiritual, ali onde são acolhidos esses diversos espíritos, não só aqueles que têm a oportunidade de dialogar, né? E com essa visão, se nesse dia específico ali está como uma UTI com enfermos espirituais, você acha que o aplauso ia repercutir de forma negativa ou não? Você acha que nesse caso caberia ou segue a mesma coisa? Posso te fazer uma pergunta, Éder? Pode. Você vai responder? Vou. Você acha que os espíritos de luz têm capacidade para fazer um isolamento acústico dessa UTI? Sim. Então tá respondido. A gente subestima a capacidade deles. Agora sim, nem todos os espíritos de luz que trabalham são espíritos perfeitos. Alguns espíritos podem trazer conceitos deles ainda, arraigados de conceitos anteriores, de vidas anteriores. Se aquele espírito te pedir para não bater palma ali, tudo bem, você não bate. Mas, de repente, nem ele entende a capacidade que eles têm de isolar o ambiente. História de espírito pode contar? Pode. A gente gosta. Eu já vi um irmão incorporando um espírito que de tanto ódio, de tanta raiva, ele tomou a forma animal. E ele dava saltos assim. O espiritismo não acha nada sobrenatural, nada está acima da natureza, né? Mas só por força de expressão, movimentos sobrenaturais, de impulsos altíssimos, uma coisa louca. E esse espírito estava como se fosse preso numa jaula magnética, assim, na sala de passe. E aí esse irmão, ele tentou sair, e quando ele pulou, ele bateu na cortina e voltou. Era uma cortina dessa cor aqui, lá no Centro Espírita Seguidores de Jesus, em Nova Iguaçu. E ele falou, eu tô preso aqui, não consigo sair. Então, olha a capacidade tecnológica que esses espíritos têm. Até porque se a doutrina espírita nos mostra, né, que a Terra é uma cópia imperfeita. Se a gente vai ver as obras de André Luiz lá, que começaram, acho que de 1941 em diante, as primeiras, na década de 40, e ele já trazia, explicando, né, o que era uma televisão, mas sem a palavra, porque não tinha aqui para nós, né? Então, assim, um quadro de imagens vivas, tal. Então, quer dizer, muita tecnologia que a gente tem hoje, ele já explicava lá. Outras que ainda não chegou para nós, ele já, né, do aerobus com movimentação magnética, né? Então, quer dizer, eles devem ter equipamentos, que o André Luiz até descreve equipamentos quando ele vai numa reunião, né? Sim. Então, eles com certeza têm equipamentos que a gente nem sonha, né? A gente fica só ansioso para ver, mas nem tanto, né? Que a gente não quer desencarnar tão cedo, né? Mas a nossa mente, pelo menos a minha, não consegue nem conceber. Mas vou até trazer uma polêmica, olha que interessante. André Luiz era um espírito perfeito? Não, quando desencarnou, não. Pensa na vida que ele tinha, nos hábitos que ele tinha, ele era assim, bem humano igual a gente, né? Então ele não é um espírito perfeito, ele é um espírito limitadíssimo. Você vê, ele desencarna e ele vai trazer pra gente uma visão limitada com os olhos dele. Qual tipo de espírito que precisa andar de aeróbus? É um espírito que ainda não entende, consegue volitar, ainda não tem essa depuração espiritual, né? Então, a gente tem às vezes alguns irmãos que fazem trabalhos de luz, mas que vão dizer pra gente algumas informações que são imprecisas. Então, imagina, se você pagar uma grana aí, o cara faz um isolamento acústico aqui, ele fecha a tua janela, o pedreiro vem aqui e resolve isso. Você acha que a espiritualidade... Bom, o que vai ter hoje aí? Hoje vai ter uma apresentação musical. Vamos supor, eu sou o espírito coordenador da casa, tá? O que vai ter hoje aí? Vai ter hoje uma apresentação musical. Dele seus Blue Caps, vai fazer uma apresentação espírita aí. É mesmo, vai ter música? Vai. No final tem aplauso? Tem.
Beleza. Ó, hoje vai ter música, UTI espiritual, sala de tratamento dos espíritos isolada. Toca música. Música é o quê? Evangelho de Jesus? É amor? É perdão? É luz? É fé? É esperança? Manda brasa, bate palma, meu filho, que tá tudo controlado. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente tem uma visão tabu no nosso movimento, que é o seguinte. Quem será que fomos em encarnações passadas, Éder? Será que nós fomos? Tudo me leva a crer isso. Fomos aqueles espíritos mega ultra conservadores e religiosos ferrenhos que cometeram seus erros e seus equívocos. Mas a gente volta agora espírita porque, se você parar para pensar, difícil alguém que está reencarnado que já era espírita em outra encarnação. O espiritismo é muito novo, é muito recente, né? Então a gente vem de outras tradições religiosas, onde não pode isso, não pode aquilo, aquele puritanismo, aquela coisa toda, né? E aí parece que o pessoal vem com o freio de mão puxado ainda, né? Então, não pode isso, não pode aquilo. E a gente vai encontrando um monte de barreiras. Não pode, não pode, não pode. Você viu a dificuldade do jovem para atuar na casa espírita, né? Então, isso leva a esse excesso de preocupação, eu acho. E você falando que a gente tem nossa bagagem anterior. O jovem na casa espírita, com talvez poucas possibilidades. Você acha que o próprio espírita esquece de ver que ele é um espírito eterno, que é um espírito velho num corpo novo? Como que você acha que é essa relação do jovem com a doutrina? Não me provoca, você tá me provocando, rapaz. Olha, eu gosto muito do Abu Janra, né? Que ele Provocações. Provocações, né? Mas... Olha, sim, é um erro grave do movimento espírita. Olha que engraçado. Movimento espírita é uma coisa, espiritismo é outra. Espiritismo, jovem, atua, médium, de 11 anos, 13 anos, 15 anos de idade. Quem trabalhou com jovens médios? Tio Kardec, Kardecão, velho de guerra, botou a juventude para trabalhar com ele na codificação. Você vai... Movimento espírita brasileiro, jovem de 11, 13, 15 anos, médium, nem pensar. A gente está contrapondo o tio Kardec, que foi quem organizou essa bagaça toda. Ele que organizou o negócio, sabe? Então, a gente coloca regras com medo de errar, por precaução, e a gente entende, respeita, mas está na hora da gente refletir sobre alguns pontos, sabe, Éder? Poxa vida, Éder. Eu ando casa espírita por aí afora, eu chego lá para dar palestra. Qual é a média de público que a gente tem nas palestras espíritas? A média de idade do público. Média de idade do público? Eu vou chutar aqui que a maioria é de 40 a 60 anos e mulher. Perfeito. 40, 60 anos. Essa pesquisa estatística a gente está tirando agora da nossa cabeça. Mas é por sensibilidade. A gente está ali, a gente vê. É uma pesquisa empírica. A gente vê mais cabecinhas brancas e a galera mais coroa. Eu já tô coroa, né? Eu já tenho 40. Então, é a galera de uma maioridade. Por que a gente não atrai os jovens de 20 anos para reunião? Por que não tem a galera de 17? Por que não tem a galera de 25? Aí, tem os espíritas que eles têm desculpa para tudo. Porque nesta idade, o jovem está na faculdade, o jovem está namorando. Peraí, eu não aceito essa desculpa, Éder. Éder, na igreja protestante, maravilhosos evangélicos, eu tô com inveja de vocês, hein? Por quê? Lá tem jovem pra caramba, lá não tem desculpinha de faculdade nem de namoro. Por quê? Porque lá é atraente. Nós espíritas, reflexão, amigos, dirigentes espíritas, vamos fazer uma autocrítica aí comigo. Nós estamos fazendo reuniões atrativas, uma linguagem que fala com todo mundo, né? Não. Agora, outro tabu no movimento espírita. O jovem com 15 anos, Éder, ele apresenta trabalho na escola. Com 16 anos, com 12, com 15. Na faculdade, ele tem que apresentar trabalho, TCC, ele faz um monte de coisa. Lá ele tem que falar, se expressar, agir. Na casa espírita, não. A gente acha que ele é incapaz. Os dirigentes espíritas não olham o jovem de igual para igual. Não enxergam o jovem como trabalhadores capazes de desenvolver, surpreender e ousar. Eles são espíritos que podem ser mais evoluídos que você, meu querido, minha querida. Eles são espíritos que podem ter uma bagagem maior. Bom, o preparo tecnológico você já observa que ele já tem, muito além da gente. E outra coisa, Éder, esses jovens fariam slides e palestras muito mais dinâmicas que a gente. E você imagina... Aqui, né? O pessoal fala muito do Emmanuel reencarnado, reencarnou em tal ano, hoje teria Praia Grande, tá com 36 anos. Teria tal idade, né? Então ele teria hoje, no movimento espírita de agora, uma dificuldade muito grande de fazer uma palestra, né?
Não, tem uns jovelhos. Você já viu jovem que fala igual velho? Tem também. Sim, sim. Só que o que acontece? É engraçado, né? O espírito não tem idade. A gente não pode ter etarismo, sabe? Eu vejo pessoas de maior idade com uma vivacidade, com um dinamismo, não é? Maravilhoso. É, e olha só que interessante. Emmanuel provavelmente teria dificuldade, sim. Porque quando eu chego numa casa espírita, Éder, estamos aqui com o Tiago Brito, do Rio de Janeiro, esse jovem trabalhador. Eu não sou jovem, cara. Minha barba é grisalha, eu tô careca, eu tenho 40 anos de idade. Daqui a pouco eu vou ser avô. Eu não sou jovem. Tiago, é, é, você é um jovem, a gente fica muito feliz. Eu falo, não. O jovem tá lá na sala da mocidade com 16 anos, traz ele pra cá. E eu confesso a vocês que eu sou muito convidado pelas cidades, assim, Tiago, você pode vir falar com os jovens? Vamos fazer aqui um encontro de jovens. Vou dar um exemplo. Eu agora vou para Paracatu, Minas Gerais. Um beijo, Paracatu. Tiago, a gente quer fazer um encontro de jovens, você pode vir aqui fazer? Aí a gente vai fazer um encontro de jovens. No outro dia a gente vai fazer o show de stand-up comedy na cidade. E vai ser lindo. Estão preparando um espaço lá para 500 pessoas. Vai ser muito legal. E aí, quando me convidam para falar com os jovens, eu faço uma contraproposta. Posso falar também com os dirigentes? Porque não adianta você estar aqui plantando semente, regando e motivando o jovem, e o dirigente aqui em cima só podando, podando, podando. Então, eu agora faço uma roda de conversa na cidade com os dirigentes das casas. Eu trago algumas reflexões. Ao mesmo tempo? Não. Num Tá, dia ou num horário diferente. tá. E olha, nós temos tido experiências lindas. A gente tem palestrante abrindo. A gente tem presidente de casa espírita abrindo o coração, chorando, fazendo meia-culpa, reconhecendo que realmente a gente não enxergou isso. Sabe? Poxa, tive uma experiência linda, queria mandar um beijo para a Uzi, pessoal de Campinas e região. Foi muito emocionante aquele encontro com os presidentes das casas espíritas, está lá no meu Instagram, foi muita emoção. E a gente percebeu o seguinte: realmente, a gente está subestimando o jovem, a gente não dá espaço para o jovem. Coloque o jovem para fazer uma palestra na sua casa espírita. Por favor. É um trabalhador igualzinho a você. E detalhe, essa média de idade que a gente diz que está tão alta, ela vai começar a ter diversidade. Sabe por quê? A paquerinha dela vai lá querer assistir, os amigos da escola, da faculdade vão querer assistir, outros jovens vão se encorajar, ele vai falar uma linguagem que ele entende, e aí você vai ter uma diversidade. Diversidade na tribuna e diversidade nas cadeiras do público. E aí, não é um tabu para ser quebrado? Excelente. Eu vi uma vez o Rossandro falando, acho que até mesmo para que seja mais fácil a aceitação, dele dizendo assim, tudo bem, se às vezes a casa espírita já tem um trabalho ali toda quinta, tal hora, tal dia, tal hora, que já é solidificado da forma que é e não quer mexer nesse dia, muitas casas têm algum dia vago. Não são todas as casas que estão ali todos os dias. Então, às vezes tem um dia da semana que não tem atividade. Por que não abrir esse dia que o centro está fechado, num horário, e lógico, com a coordenação, a direção ali, explicando, né? Tendo um controle e tal, para ver se está tudo certo, e ser organizado tudo, né? O Rossandro fala isso. Palestra, passe, tudo organizado pelos jovens, né? Então, mas, Rossandro, maravilhoso iniciativa. Outro dia eu fiquei emocionado que o Rossandro comentou, me seguiu, comentou lá no minha postagem, fiquei felizão, Rossandro, um beijo. Mas eu vou bem discordar de você, Rossandro. Sabe por quê? Eu já vi casa espírita criar um dia para ninguém ir, e aí esse dia o jovem pode. Eu quero ver o jovem na reunião que todo mundo vai. Sim, eu quero ver o jovem no dia que fica cheio. Eu quero ver o jovem lá. E outra coisa, o jovem não vai ter capacidade. Peraí. Apresenta em grupo. Faz uma palestra com 3, 4. Faz uma palestra em dupla. Ou melhor, olha, você tem 2 meses para desenvolver esse tema aqui, desse capítulo, dessas perguntas. Então, daqui a 20 dias traz uma prévia para mim. Eu dou uma olhada. Daqui a 1 mês, vocês vão apresentar para mim o material de vocês. Beleza? Ficou legal. Vamos para a reunião pública. Vamos embora. Tem que começar. Aliás, tem que recomeçar. Sim. Por quê? Esse espírito está aí para trabalhar. E mais uma vez, espiritismo para todos. Então a gente vai ter uma inclusão e uma diversidade legal. Você tem visto preconceito ou alguma limitação relacionada assim a questão sexual, questão de tatuagem, como você tinha falado anteriormente, né? De dread, depende como se apresenta. Você acha que isso ainda é um tabu no movimento? Na verdade, as pessoas querem comprar um rótulo,
A sociedade impôs. E imagina só, as pessoas acham que ser iluminado é ser conservador. Mas o espiritismo não é nada conservador, cara. O espiritismo vem para revolucionar. Kardec rebelde. Jesus rebelde. Aquele cabelo, aquela barba nunca me enganou. Rebelde, purinho. Amar é um ato de rebeldia, né? Então, o espiritismo vem para trazer progresso, para progredir. Você quer conservar o que a gente aprendeu lá atrás, que é o quê? Vai chegar aqui um rapaz para namorar minha filha. Aí você estava preocupado se o sapato dele estava engraxado, se o cabelo dele estava perfeito, penteado, se a camisa estava por dentro da calça. Você queria comprar um rótulo. Aquele cara pode não valer nada. Eu brinco, eu digo, olha, se a aparência contasse, Brasília era um paraíso. Todo mundo com ternos impecáveis, não é isso? E não. O espiritismo vai mostrar que a gente tem que olhar para a essência do ser. O que tem aí dentro? Por fora eu não quero saber. Eu não me importa a sua orientação sexual. A gente tem um tabu no movimento espírita. Não, mentira. Não é no movimento espírita. Tem um tabu na sociedade. É o fiscal de órgão genital. Eu quero saber com quem que ele usa, como é que ele usa, para que ele usa. A gente quer tomar conta da cama do camarada, né? E, na verdade, o que a gente precisa fazer é olhar a essência. Não me importa quantas tatuagens ele tem, não importa qual a preferência sexual dele, não me importa. Não é nem preferência, orientação, porque muitas vezes você já nasce assim, já nasce com suas preferências, né? Então, orientação sexual, partido político, tipo de cabelo, se o cabelo é colorido, se não é, se usa turbante, se não é, cor da pele. Eu já tive relato de irmão preto dizer, olha, eu cheguei na casa espírita e disseram para mim que a reunião de assistência era no outro dia. Né? Então, a gente entender que as diferenças, as miscigenações, as diferenças de gênero, por exemplo, a mulher é para ser evangelizadora ou trabalhar na cantina. A mulher não é presidente da casa espírita, salvo algumas exceções. Né? Então, a gente vai criando essas barreiras, esses tabus, esses preconceitos. Mas vai ter um dia, eu tenho um sonho. Vai ter um dia que essas diferenças não vão importar, sabe? Eu quero ver a coexistência de irmãos mais tradicionais com irmãos mais modernos. Eu quero ver a presença do amor de Jesus jorrando das bocas pretas, homossexuais, bissexuais, transgêneros. Eu quero ver os tatuados, os sem tatuagem, os da música clássica, até os funkeiros. Eu quero um beijo, MC Creu, um beijo para você, meu irmão, que tá sempre comentando as postagens, acompanhando, já esteve na palestra com a gente na Casa Espírita. Um beijo, MC Creu e toda a sua família. Então, eu quero que a gente entenda que o que importa é o que tá aí dentro, sabe, Éder? Existem algumas pessoas que dizem prever o futuro e dão até datas para o tal acontecimento. Queria saber se prever o futuro na visão espírita é realmente possível. Qual é o nome dele? Clayton. Fala, Clayton! Clayton, é o seguinte, irmão. A gente aprende nas obras básicas, com o tio Kardec, que os espíritos superiores, eles não gostam de fixar data, sabe? Eles não trabalham com essa coisa da curiosidade, não. Porque o espírito superior, ele sabe que as datas são mutáveis. A vida é dinâmica. A gente não pode... Seria muito leviano eu falar que no dia tal, do mês tal, no ano tal, vai acontecer isso. Por quê? Porque nós somos os arquitetos do nosso destino. Filosofia agora, tá? Legal. Nós somos os arquitetos do nosso destino. A gente pode chegar a esse ponto daqui a 2 meses, mas se a gente trabalhar bonitinho, a gente vai chegar daqui a 1 semana. Né? Eu posso não precisar mais passar por aquela tormenta, porque eu tomei jeito na vida. Então, as coisas mudam. A gente não confia nesses espíritos que cravam datas, não. A gente não vê seriedade e profundidade nisso. Entendemos que é leviano. Perfeito, excelente.